Cidadãos do Brasil, dos Estados Unidos e da Rússia poderão ser impedidos de entrar na Europa por conta da pandemia do coronavírus. A notícia é do New York Times, que conseguiu um rascunho de um projeto de resolução que pode ser aprovado pela União Europeia nas próximas semanas, visando a reabertura da sua economia com a abertura das fronteiras, em razão de já terem alcançado um grau razoável de controle da pandemia do coronavírus. Esses países, Brasil, Rússia e Estados Unidos, somados possuem apenas 9% da população mundial. Eu vou colocar todos os números para vocês aqui enquanto vou falando. Mas no caso da pandemia do coronavírus, os desastres que os governos desses países fizeram acabaram fazendo esses países concentrarem 44% do total de casos do coronavírus no mundo e 38% das mortes. Esse número de mortes proporcionalmente é mais baixo porque a Rússia, felizmente, teve um número proporcionalmente em relação ao número de casos bem mais baixo do que comparado com os Estados Unidos e o Brasil. Essa decisão, em sendo confirmada, é uma discriminação que obviamente é justificada e legítima, mas também poderá ter um impacto econômico muito significativo. Essa decisão pode acabar também resultando na restrição à entrada de alguns produtos, por conta do risco de contaminação com o vírus Covid-19. Ou seja, por conta da incompetência de Donald Trump, de Jair Bolsonaro e do Putin também, é possível que esses países percam o mercado, mas vamos falar do Brasil, isso que é o que nos toca. O Brasil pode perder mercado para vizinhos como Argentina e Uruguai, que fizeram o dever de casa muito bem feito, foram aprovados com louvor, para usar uma metáfora escolar, e poderão ganhar mercados em situações em que o Brasil tiver restrição de exportação para a União Europeia ou para outras regiões também, porque essa decisão também pode ser repetida, pode acontecer em outras regiões com as quais o Brasil tem comércio. Enquanto o Bolsonaro ficou brincando, menosprezando a pandemia, menosprezando a capacidade destrutiva do coronavírus, da saúde, mas também da economia, do tecido social da população, os países como na Europa, que também demoraram alguns casos, Espanha, Itália, Bélgica, tiveram sérios problemas no início. Hoje, Reino Unido, vale citar também, hoje já estão, por conta de um lockdown bem feito, rigoroso, já estão discutindo a reabertura da economia. E o Brasil poderá ficar de fora desse processo por conta da responsabilidade, acima de tudo, de Jair Bolsonaro, mas também dos governadores como o seu João Dória, oportunista, o Wilson Witzel e outros que estão do Paraná, de Santa Catarina, que estão incentivando, sim, e cedendo a pressão de empresários para reabrir o comércio, shopping centers e outros estabelecimentos comerciais. Isso é absurdo, é inaceitável diante da situação que o Brasil está batendo recordes todos os dias de mortos e de contaminação. Mais uma notícia triste relacionada a essa pandemia do coronavírus. Fiquem em casa, cuidem-se de si próprios, cuidem-se dos seus familiares, das suas pessoas queridas, incentivem as pessoas a ficarem em casa, a respeitar o isolamento social. Vamos vencer essa batalha.